Prazer, pessoal. Meu nome é Lucas Capone, sou mais conhecido como Tsunami, ou Tsu, aí pelos amigos, pelo professor que eu trabalhei junto. Sou cientista da computação pela PUC, aqui de Poços de Caldas, sou mineirinho. Hoje eu trabalho como analista pleno na Play Kids, uma das empresas da Móvel. E sobre mim, assim, eu sou apaixonado por arquitetura e design de software e estou tentando melhorar um pouco o mundo aí. Pois bem, eu estou vindo aqui para estar falando um pouquinho sobre esse ecossistema que a gente tem de APIs REST, mas uma coisa que eu quero dar uma palavrinha antes é o que é uma API? Vamos começar do começo ali. O que é uma API? Tem várias definições e tal, mas eu gosto de definir uma API como sendo uma interface entre o meu back-end e o mundo exterior, no qual os consumidores eles podem fazer um pedido ou solicitar uma ação. Um pedido ali é você solicitar para trazer algum dado para você, e uma ação é você fazer alguma alteração no back-end, seja criar, alterar, excluir algum dado. Porém, tem um detalhezinho. Para ser considerado uma API, é necessário primeiro que a solicitação ela venha do lado do cliente. Então, o cliente ele solicita alguma coisa. Quando o servidor decide enviar alguma coisa sem o cliente ter pedido, em vez de ser uma API, é um webhook. É muito importante a gente saber essa diferença. E a gente fala de API REST. O que é o tal do REST? O REST é uma arquitetura, né, que ela define diretrizes, regras e tal, para a gente ter uma comunicação legal entre o back-end e o mundo exterior. Só que o core dela, assim, ela usa bastante esse conceito de recursos. E o que é o tal do recurso, né? É algo que a gente deseja acessar, manipular e tal, e ele vai nos dar algum valor na nossa aplicação e tal, alguma coisa que a gente queira manipular. Então, alguns exemplos de recursos: posts, produtos, usuários, uma página de contato, um relatório de vendas. São vários recursos que a gente pode estar manipulando ou querendo acessar. Um exemplo aqui de um recurso aqui, o recurso de uma URL /posts. Eu estou recebendo um JSON aqui, que tem um post e dois itens ali, dois posts, basicamente. E o que é o tal RESTful, né? Ele é um adjetivo dado, né, para uma API que implemente todas as diretrizes e regras determinadas ali pelo REST, incluindo o HOAS. E esse é um detalhe importante. O que é o HOAS? Ele é uma restrição ali que o pessoal que criou o REST, o cara que criou o REST, ele colocou, no qual uma API ela deve fornecer todos os caminhos e links necessários para o cliente se virar sem ter que recorrer a uma documentação externa. Então, assim, além de trazer os dados, a API tem de trazer um tanto de links para você poder acessar esses dados também. Porém, isso não é comum, né? Aqui ela precisa retornar os links também. O mesmo recurso ali de posts, nesse caso, ele deveria, além de ter ali os dois posts, ele teria de ter os links para acessar ele mesmo e os outros dois. Então, para eu poder acessar a página de posts, a /posts, e os dois posts, cada um isoladamente. Isso é o HOAS, né? E isso quer dizer, tipo, no meu dia a dia, a minha API não está assim. Eu retorno só os dados, eu não retorno o link junto. Não é comum a gente retornar um link junto. Então, a minha API, ela não implementa o HOAS. Então, eu posso dizer que ela não é RESTful? Não, ela não é RESTful. Porém, isso não importa se ela é RESTful ou não. Eu quis trazer isso aqui porque muita gente tem dúvida entre se a API é REST, se a API é RESTful ou não. O que coloca ela como RESTful é justamente ela ter aí, ela está implementando todas aquelas diretrizes, e incluindo o HOAS. E certo, isso quer dizer que o que importa é a forma que a gente vai manipular os nossos recursos. Então, eu posso falar
que eu posso chamar a minha API de REST mesmo, porque ela trabalha em cima de uma arquitetura REST. Então, certo, eu tá guardando essa palavrinha RESTful apenas para APIs que implementam o RateOAS. Esse conceito vai ser importante um pouquinho mais para frente. Agora que a gente sabe o que são APIs REST, né? Vou falar um pouquinho, tá passando um pente fino rapidamente, assim, em quais elementos do ecossistema de APIs hoje a gente utiliza no dia a dia. Os métodos HTTP, que a gente usa todo dia quando está fazendo uma API, autenticação em algumas rotas, exemplo aqui, uma rota de perfil, uma rota de login. Primeiro a gente precisa estar fazendo uma autenticação para ter acesso àquela rota. Autorização ali, ou níveis de acesso, né, em algumas rotas, um admin ali, por exemplo, um painel administrativo. Proteção contra cores, então a gente sempre vai ter, quando a gente utiliza uma API, geralmente a gente utiliza esses headers e tal para estar protegendo a nossa aplicação. Paginação, ordenação, são coisas que a gente utiliza todo dia. Strong parameters, né, para a gente estar falando apenas o que a gente quer que seja alterado e tal, é muito importante. Hoje em dia a gente utiliza também bastante URLs amigáveis e slugs ali por conta do SEO, né? A gente não ser penalizado ali pelo Google. E o que será que tem além disso tudo? Geralmente a gente utiliza isso tudo no dia a dia e a gente não precisa mais. Isso já nos supre. Porém, tem bastante coisa e eu vou começar com um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma lista de posts. Então, tem lá um post, ele tem um ID, o title, a slug, uma categoria, keywords, se ele é um post promovido ou não, e uma data. Vamos supor. E ele tem todos esses campos que eu falei agora, porém, no front-end eu preciso mostrar apenas o title e o text. Como que eu faço isso? Ele tem todos esses campos e eu quero mostrar apenas o title e o text. A forma 1 eu trago tudo isso para o front e eu filtro no front. Com o map, ele que seja, eu trago todos os dados e eu filtro eles no front. Uma outra forma, eu utilizo um serializer. Então, eu tenho lá na minha controller, lá, eu crio um serializer, que eu vou falar que para o post eu quero que traga só o title e o text. E numa controller, numa action específica, eu falo que eu quero usar aquele serializer. Só que o problema de eu estar utilizando um serializer é que ele é estático e manual. Então, assim, para cada action que eu tiver, eu preciso ir lá e criar um serializer. Se eu quiser ter uma outra rota que eu quero, além de title e o texto dele, eu quero também se ele é promovido ou não. E uma outra action diferente, eu quero um recurso a menos ou um recurso a mais. Então, eu preciso ficar duplicando isso. Eu quebro o dry ali, que eu estou sempre repetindo e trocando só o serializer. E se eu pudesse estar escolhendo isso de forma dinâmica? Tem como eu fazer isso? Alguém pode me chegar e falar aqui, Lucas, você já ouviu falar em GraphQL? Ele supre esse problema bonitinho. E sim, é verdade. O GraphQL, ele resolveria esse problema bonitinho. Eu teria uma query aqui, eu pediria nela apenas os posts, o título e o texto dentro deles, e ele me traria exatamente o que eu pedi, certo? O GraphQL é uma ferramenta que eu utilizei bastante já profissionalmente, eu gosto bastante dele, porém ele tem alguns problemas. O problema é que ele tem uma grande curva de migração dentro de uma empresa. Então, quando a gente tem uma empresa que já tem muita coisa feita e tal, e a gente quer migrar para o GraphQL, é muito custoso. E tem uma outra coisa que eu não gosto, é que a gente perde o cache do HTTP do navegador. Então, vamos supor que eu estiver numa URL, por exemplo, Americanas lá, eu faço uma query, eu quero panelas Tramontina de inox entre 100 e 150 reais. Eu quero mandar isso para minha mãe no WhatsApp, para ela ver todas as panelas. No GraphQL eu não consigo estar fazendo isso. Agora no REST eu pego aquela URL get ali e mando para a pessoa ver. Existe alguma
opção mais simples e barata para a gente implementar os mesmos recursos, ou parte deles, ali, que não seja o GraphQL, aí o que eu estou trazendo aí é a JSON API Specification. O que ela é? Ela é uma especificação que estabelece algumas regras de como a gente pode implementar algumas funcionalidades a mais numa API RESTful. Então, quer dizer que ela possui suporte ao RateOS. Então, se a gente quer ter uma aplicação RESTful, se a gente seguir ali a JSON API Specification, a gente consegue. Então, aqui, por exemplo, além dos dados aqui, ele traz os links desses dados também, se eu quiser. Então, sempre opcional. Eu deixei um outro exemplo, que eu estou trazendo aqui o posts, e entre cada post aqui, ou os relacionamentos deles, eu tenho links relacionados, a si mesmo ou a outros. E como que essa JSON API Specification ela funciona, certo? Eu vou voltar ao problema lá de trás. Eu quero retornar apenas o título e o texto de um post de forma dinâmica. Eu posso estar escolhendo os dados, utilizando a palavrinha fields, ali, o parâmetro fields na URL. Então, aqui eu tenho uma URL, eu tenho um site aqui, meusite.com/posts, meu recurso é o recurso de posts, e aqui eu estou passando aqui um parâmetro fields. Vocês podem ver que dentro desse parâmetro fields, eu estou escolhendo de qual recurso ali eu quero escolher os campos. Então, ali eu estou escolhendo os campos de posts. Então, estou escolhendo ali o título e o texto de posts. E eu fazendo isso aqui, no front-end, o back-end vai me retornar apenas o que eu quiser. Se eu quiser só o título, eu tiro o text ali e ele vai me retornar só o título, um JSON só com o título. O que eu posso fazer também é estar fazendo um include. Eu posso estar incluindo dados. Ali no final dessa URL, vocês podem ver ali que eu tenho um include autor. Aquele include autor, eu estou retornando também o autor dos posts. Então, quando eu quero retornar um recurso a mais ali dentro do JSON, eu posso fazer dessa forma. Em vez de eu fazer uma segunda chamada, né, o que a gente chama do N+1, aquele problema do N+1, eu posso estar incluindo esses dados. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar escolhendo os campos de recursos alinhados. Então, ali, eu pedi para incluir o autor, e ali atrás, no parâmetro de trás ali, eu estou falando fields de autor, eu quero a imagem e o nome. Então, nesse caso, eu estou pedindo, além dos campos dos posts, eu estou escolhendo os campos do autor, que está dentro dos posts. Então, dessa forma, meu front-end ele ganha muito poder, porque eu posso estar escolhendo o que eu quero e de forma mais fácil. A mesma coisa para estar ordenando. Então, ordenação a gente já está mais acostumado. A JCPI ela também fala que a gente pode estar ordenando. Porém, a gente pode estar ordenando por campos alinhados também. Então, ali no caso, eu estou incluindo o autor e eu estou ordenando meus posts pelo nome do autor. Então, dessa forma, eu tenho um recurso que geralmente eu não tenho numa API comum. Uma outra coisa que a gente faz bastante é estar filtrando os dados. Então, numa API e tal, sempre a gente chega a um caso ali que a gente precisa filtrar os dados. E aqui, eu estou fazendo aqui um filtro de posts. Eu quero que a categoria seja igual a Rails. Então, estou trazendo todos os posts que a categoria é Rails, lá para o meu front-end. Porém, eu posso fazer isso alinhado também. Então, no caso lá, eu posso estar filtrando pelo autor. E não necessariamente, aqui vocês podem ver, que eu estou trazendo o autor também. Eu estou filtrando pelo autor, pelo relacionamento de autor dele no back-end, mas eu não estou trazendo os autores. Então, nesse caso aqui, é um caso diferente. E aqui, eu tenho dois filtros. Eu tenho dois filtros ali. Um filtro que eu estou vendo o nome do autor, e eu tenho um segundo filtro que eu estou vendo o tipo do post. O tipo do post ali, no caso, é Facebook. Então, eu tenho um end ali, eu tenho dois filtros. Preciso passar por esses dois filtros para estar retornando o meu front-end. Porém, eu tenho o OR também. Então,
ali, para eu ter o OR, a única coisa que eu preciso é colocar os recursos com uma vírgula ali, e ele vai retornar ou os que tem Facebook ou os que tem Medium, tudo junto. Um outro exemplo que a gente tem, um outro filtro que a gente tem é o Note. Ele não é tão utilizado. Eu achei um exemplo aqui que dá para estar utilizando ele. Vamos supor que a gente tem uma API, que é um firewall, e a gente está vendo todos os tipos de ataque que a gente está tendo, só que a nossa aplicação é Rails. Então, eu quero que traga todos os ataques que não são WordPress. Então, é o que mais tem, né? Então, ali é um caso prático que a gente utiliza o filtro de Note. Uma coisa que eu falei, a gente tem lá o HOAS, né? E para eu estar utilizando ele numa API, na JSON API, a única coisa que eu preciso é colocar ali um include links e, basicamente, ele já vai estar retornando esses links para mim. Bom, Lucas, eu achei legal, mas como que eu posso utilizar essa JSON API Specification? Bom, primeiro você precisa configurar a tua aplicação para responder com MediaType Application vnd.api mais JSON. O pessoal criou esse MediaType e para aplicações que utilizam JSON API. Então, eles pedem para a gente estar utilizando. No caso, a gente não utilizar, vai funcionar da mesma forma, porém é legal a gente estar utilizando, por convenção. E eu aconselho realmente que você escolha uma library que implementa as diretrizes da especificação. Não tenta fazer isso no braço, dá para fazer, mas dá muito trabalho mexer com parâmetros e tal. Na própria primeira página da JSON API, eles falam sobre o bikeshedding, e no qual você não precisa dar palpite para tudo. Alguém já estudou sobre aquilo, o pessoal já definiu uma forma legal de fazer aquilo, então, sim, só utiliza a especificação. A JSON API, nessa URL, jasonapi.org/implementations, eles mostram várias implementações, várias libs que implementam a JSON API de várias linguagens, frameworks diferentes. Então, é legal você estar dando uma olhada lá. Mas quais libraries eu sugiro? A que eu mais utilizei é a JSON API Resources. Ela é focada na busca de recursos, então ela não é utilizada para criação de recursos. A JSON API ela também te ajuda a criar recursos ali dessa forma, mas a JSON API Resources ela não faz isso. E como que eu posso utilizar ela? Eu posso inserir um concern ali na minha controller, que aquele JSON API acts as a resource controller. A partir do momento que eu coloquei aquilo ali, aquela controller específica vai responder como uma JSON API specification. Eu posso estar colocando na application controller mãe ali, só que geralmente a gente não quer colocar em tudo, porque a nossa aplicação já está feita e a gente só quer ir utilizando nos lugares que a gente precisa no momento. As rotas, a única coisa que a gente precisa fazer dos resources é colocar ali JSON API Resources e o nome. É a única coisa que a gente muda ali, que agora tem o JSON API na frente. E aqui é um exemplo do resource do JSON API, que eu tenho ali os atributos title e text. Então, eu estou falando aqui que eu posso estar trabalhando, posso estar pedindo ali o title e o text naquele fields lá de trás. Eu posso estar incluindo comentários. Então, dessa forma aqui, eu já estou fazendo ali o strong parameters do negócio. Então, se eu tentar incluir autores e ele não tiver nesse resmain, eu não consigo. É a mesma coisa para os filtros. Eu só posso filtrar pelos campos que está nesse campo de filtros aqui. Uma outra library que eu sugiro é essa JSON API Resource Matchers, que ela dá alguns matchers no RSpec para a gente. Está utilizando justamente junto com aquele JSON API Resources. Para quem gosta de utilizar o JSON Schema, eu sei que tem muita gente que utiliza em produção ali o JSON Schema, existe um esquema
para JSON API Specification. Então, uma pode trabalhar com a outra sim. Então, ali, dentro do próprio site da JSON API, ele tem ali aquela URL/esquema que me retorna esse esquema. Uma outra coisa que eu posso estar querendo fazer ali, eu posso estar querendo filtrar para algum scope. Então, vamos supor que eu tenho um scope lá de todos os posts mais relevantes. Então, é os que foram visitados nos últimos, os que tiveram mais que 100 visitas, pelo menos. Tem uma gen chamada Periscope, que ela permite a gente estar fazendo isso, e ela é bem legal. Ela não funciona só com JSON API, ela funciona à parte, mas eu acho bem legal ela está complementando isso. Existem mais duas gens, a JSON API Rails e a JSON API RSpec, elas funcionam de uma forma diferente, elas são bem legais funcionando juntas também, teve algumas aplicações que eu usei elas, mas eu prefiro a anterior. Para quem está aí que gosta do Laravel, tem uma API muito boa, que é o SPAT Laravel Query Builder, que também implementa ela, e até onde eu vi hoje, é a que melhor implementou a JSON API. Bom, tem alguns outros tópicos que eu queria falar sobre, além da JSON API Specification, e um deles é quem que vai utilizar a API? Sua equipe ou os clientes externos? Então, isso é muito importante a gente falar, porque quando é sua equipe só, a gente acaba negligenciando um tanto de coisas que a gente faria se fosse uma API para fora. Então, alguns recursos que a gente negligencia por exemplo, a documentação. Então, às vezes, a gente está nem utiliza a documentação, utiliza alguma outra coisa. Quando a gente vai fazer para fora, é legal a gente ter um API portal ali, que é um lugar onde os devs que vão utilizar a API ali, eles possam consultar a documentação, tirar dúvidas ali no FAQ, alguma coisa ali, ou um chat, alguma coisa, e poder testar aquelas aplicações também. A gente gosta bastante de testar aplicações. E o Swagger, ele é o mais utilizado, eu gosto bastante dele porque dá para você testar com ele também. E ele especificamente tem um template aí da comunidade para você estar utilizando a JSON API Specification com o Swagger. E esse linkzinho aí do Tomax, que é bem legal, e a gente consegue estar tendo uma documentação bonitinha ali, falando o que pode incluir, o que não pode, o que pode filtrar, então é bem legal. Só que nem todo mundo gosta do Swagger, então tem algumas outras ferramentas de documentação que eu deixei aqui. Tem o Raml, o pessoal do JSON Schema usa bastante. Tem o RSpec API Doc Generator, que é bem legal, que é da equipe ali do RSpec. Tem o Pop Schema, que gera uma API ali para a gente já, com markup. Tem o Slate, que está crescendo bastante, já vi bastante empresas que utilizam. Uma observação que eu deixo aqui é que o Postman e o Insomnia, ele só funciona para quando você está utilizando uma API com o seu time. Quando você vai fazer uma API para fora, não é legal você utilizar eles. E justamente por causa disso tem tanta API, tanta ferramenta assim, legal para a gente estar utilizando. Outro ponto que a gente precisa dar uma atenção quando a gente está fazendo para fora é o versionamento. Então, o usuário se prende na nossa API, e a gente não pode quebrar ela bruscamente. Então, para isso, a gente precisa implementar um sistema de versionamento. Existem 3 tipos básicos de versionamento ali. O versionamento pela URL, que a gente coloca ali, por exemplo, site.com/v1/post. Então, se eu tiver o /v2 é outra versão do site. Por query parameter, é o site.com ali /post. E o parâmetro v igual a 1, ou version igual a 1, ou por header. Então, posso ter ali um accept version, por exemplo, e a versão que eu quero. Versionamento é muito importante. No Rails é muito mais fácil fazer ali pela URL, mas dependendo da nossa aplicação, por exemplo, com Care Parameter é bem legal, porque você pode deixar o default para ser a última versão, a latest. Ou você pode, ou por header, por exemplo, você não precisa
mexer em nenhuma parte da sua API para você estar, quando altera. Só que também tem versionamento de recursos, então, um exemplo aqui, você tem um novo tema, vamos supor no Facebook, alguma coisa assim, você pode estar versionando aquele recurso e as pessoas poderem estar escolhendo utilizar aquele tema ou não, mais ou menos uma customização ali, e eu posso ter várias versões de um recurso específico. Então, é menos utilizado, mas tenho bastante aplicações para isso. E é importante também a gente monitorar nossa API. Geralmente, quando a gente está utilizando com time, assim, a gente não monitora a API, e isso é muito ruim. Às vezes, a gente não utiliza nenhum Sentry para monitorar erro. Malemar, monitorar a API mesmo. Tem gente que é mais purista, gosta de fazer manualmente. Então, uma forma da gente estar fazendo é utilizando aquelas filter actions da controller. Aqui, por exemplo, tem uma round action dentro da application controller. Ali eu posso criar um método ali para salvar as métricas. É uma forma de estar fazendo. Mas o comum é a gente estar utilizando uma ferramenta ali de APM, um Application Monitor System, ou um API Gateway. Então, basicamente, as ferramentas de monitoramento, elas têm muitos recursos ali que elas vão estar monitorando, não só sobre, tipo, questão de requisição, mas como a tua aplicação funciona ali no servidor e tal, questão de segurança. E o API Gateway, geralmente, além dele barrar ali, tipo, ele funcionar como um catálogo das suas APIs, você ainda pode direcionar para diferentes microserviços. A gente está falando muito de microserviços, de Jamstack, tá, hoje em dia. Então, o API Gateway consegue estar fazendo isso para a gente consegue estar colocando um só load balancer na frente, um cluster ali na frente do API Gateway. Então, só que esses APMs, esses API Gateways, geralmente a gente paga eles, a gente usa algum serviço externo. Eu gosto muito do New Relic, é um amor assim, bem grande pelo New Relic, mas tem outras ferramentas muito grandes aí que a gente pode estar utilizando, como, por exemplo, o Elastic APM, que ele é gratuito, a gente consegue utilizar, ele dá muitos recursos para a gente, junto com o Room ali, por exemplo, ou o AppSignal e a Akamai ali, também, que funcionam ali como API Gateways extremamente sensacionais. Então, pensa certinho 2 vezes como você vai monitorar, mesmo que não vá para fora, comece a monitorar suas APIs. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os últimos temas aqui. Por que a gente monitora? A gente não monitora apenas à toa. Existe um conceito chamado API Rate Limiting, no qual a gente limita a quantidade de requisições em um determinado espaço de tempo a gente está recebendo. Mas é legal a gente estar limitando se a gente tiver dados para a gente estar limitando. Então, se a gente não está traqueando nada, é muito difícil a gente saber o que limitar. Então, o rate limiting, ele é muito utilizado para proteger de ataque de DDoS e tal. Você define ali, quero que tenha no máximo 100 requisições por minuto. Então, ele vai filtrar aquelas requisições ali para você. E se eu exceder o rate limit, o que acontece? Eu posso ter configurado o API Throttle e ele vai falar quanto tempo a pessoa vai ficar sem poder fazer request naquela API. Então, ele estourou o rate limit ali, quanto tempo que ele vai ficar sem fazer requisições. Esses dois, eles trabalham muito juntos, mas tem um outro, tipo, você pode estar usando alguma ferramenta externa, ou você pode estar utilizando o Rack Attack, que é uma ferramenta muito legal, muito facinho de utilizar no Rails, e dá esse recurso para a gente. Eu falei de Rate Limiting, uma coisa que é legal a gente estar utilizando junto com ele é o cache, porque a gente trabalha a saúde da nossa API, mas para a gente saber a saúde a gente precisa monitorar, é sempre bom. E o rate limiting, se a gente colocar muito dele, se torna um anti-pattern. Então, às vezes, é melhor a gente cachear a requisição e mandar uma requisição cacheada para a pessoa do que cortar ela.
Então, o cache de API ele é muito importante nesse sentido. E tem alguns casos que a gente pode utilizar o cache. Vamos supor que eu tenho uma aplicação lá que eu trago todos os produtos mais vendidos, só que eu não preciso estar trazendo sempre os dados reais ali. Posso colocar um cache ali de 1 hora, de meia hora, e não vai ser um problema na minha aplicação, eu vou estar trabalhando a saúde dela. Tem a API Cota, que a gente vê bastante APIs implementando, mas é difícil a gente pensar nisso, a gente mesmo. Vamos supor que você vai utilizar uma API de algum serviço, sempre ter os planos lá. Esse plano aqui é o plano gratuito, você pode fazer 2 requisições por dia. Esse aqui você pode fazer 20, esse aqui 100, 200. Essa é a API cota. Você define uma cota de vezes que a pessoa pode utilizar aquela API no mês. Geralmente é no mês. E dessa forma, você vai estar utilizando junto ali ferramentas como o Rack Attack, para você estar podendo cortar a pessoa, mas você vai estar precisando de alguma coisa maior ali, como um banco de dados, um controle ali por trás. Mas essa questão de API cota, ela é bem importante para a gente estar precisando, principalmente, precificação. Então, tem 3 formas da gente precificar uma API, que é por quantidade de requisições que ela recebe, pela quantidade de dados que são recebidos, ou a gente embutir aquilo dentro do valor do produto. Então, assim, se eu defino uma cota, geralmente eu defino a cota quando é para quantidade de requisições. Mas eu posso definir uma cota também pela quantidade de dados recebidos, ou dados trafegados na API. Então, vai do tipo da tua API. Se a tua API ela é mais processamento, se ela é mais inteligência de negócio, de dados ali, processamento machine learning, essas coisas, ou se não tem nada a ver. Minha API é um e-commerce, então se eu cobrar o produto e mais a API, as pessoas não vão comprar. Então, eu posso estar embutindo no produto. Um exemplo ali o SendGrid, essas APIs mais grandes, assim como o Salesforce, por exemplo, que o mais importante dele é a API, ele não cobra sempre da mesma forma. Então, senão ficaria tão caro que não valeria a pena mercadologicamente para ele. Então, ele embute alguns custos no valor do produto. E basicamente é isso. Acho que acabou passando um pouquinho do tempo, mas acredito que seja isso.